Boa noite a todos, né? Agradecemos aqueles que continuam, né, participando e assistindo, né, aos estudos, né, de temas relacionados à lição da Escola Sabatina e que na verdade é estudo, né, da Bíblia. Vamos fazer uma oração para que Deus seja conosco, nos conduzindo. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti pelas bênçãos, agradecemos pelas oportunidades que nos dá a cada dia para compreender a verdade que vem da Tua Palavra. Seja conosco, guie nos momentos que se seguem. Senhor Jesus. Olha, eu posso confessar para vocês que se existe um tema profundo, é a questão do tema da adoração. Porque tudo que ocorreu, né, no passado, está ocorrendo hoje, vai acontecer no futuro também, está relacionado à adoração. E a adoração envolve, né, principalmente, né, a questão, né, de quem é ou que deve de fato ser adorado. E por que deve ser adorado. Então, a razão da adoração, né, e nós vamos entender que a adoração é algo bem mais profundo e complexo, né, do que muitas vezes nós pensamos. Espero que nós possamos aproveitar esses estudos aqui para que venhamos compreender mais sobre esse assunto. Jesus, ele é o mestre dos mestres, né? Não porque, como a gente pode dizer, ele tem capacidades, né, humanas, né? Mas sim porque ele é o Criador. É o Criador que um dia decidiu tornar-se também humano. Então, por ser o Criador, ele é o mestre dos mestres, né? Ele sempre vai estar acima, né, de qualquer coisa criada. O verso, para memorizar aqui, fala: tributai ao Senhor a glória devida a seu nome. Então, o nome de Deus envolve a própria glória dele, né? E o que é glória, né? Glória envolve, né, toda a natureza divina. A palavra glória. E por isso diz aqui: trazei oferendas, entrai nos seus átrios, né? Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Então, Deus deve ser adorado não pela forma em si física dele, né? Jesus, humanamente falando, pode ser, né, considerado uma pessoa comum, mas a gente não pode esquecer, né, que ele é a santidade em si. Então nós adoramos a Deus, né, por causa da sua santidade. E o que é santidade? Santidade vem, né, de santo. Santo significa separado. Então Deus, por ser o Criador, ele está separado de toda a sua criação. Separado, né, com um fim específico, né? Ou seja, ele é o Criador. Por isso ele é santo, significa separado, né? E ele, né, tem característica da sua própria natureza que faz com que a gente possa entender, né, o que significa de fato adoração. Romanos 1:25 diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Então, Deus, por ser o Criador, tudo o que ele faz, a gente diz: mas por que Deus é a verdade? Sabe por quê? Vou dar um exemplo. As coisas que são criadas, né, sol, luas, estrelas, né, existem, né, matérias, né, que foram criadas, né? Aí nós podemos ver aí na Terra, né, existem metais, né, existe o aço, a madeira, né, o ferro, né? Existem diversos tipos de coisas que Deus criou. Mas do ponto de vista microscópico, são partículas. Se você começar a diminuir cada vez mais, você vai ver que são tudo partículas. Mas a nível macroscópico, né, essas partículas passam a ter o quê? Característica diferente, por exemplo. Nós também somos formados de partículas, mas nós temos pele. Somos seres orgânicos. E os metais, por exemplo, o aço, né, a nível macroscópico, também são formados de partículas, mas a nível macroscópico, né, é o que? É o aço, de alta resistência. O que faz com que isso seja, né, o aço seja o aço, pele seja pele, né? Isso vem da vontade divina. Então, quando ele decide que algo vai ser determinada coisa, isso passa a ser. Isso é o poder inerente à sua própria divindade. Então, quando Deus fala algo, aquilo passa a ser verdade no momento que ele fala. Passa a ser verdade. Porque ele é o ser divino, ele é o ser eterno. Então,
quando diz aqui, pois mudar a verdade de Deus em mentira, é que quando Deus estabelece algo, aquilo já passa a ser a verdade. E aí nós podemos ver o exemplo claro, né? Que quando Deus criou o homem criou, foi criado, né? Para não morrer. Mas Deus colocou uma regra, uma condição, né? Se comesse do fruto, ia morrer. Então, quando ele estabeleceu essa regra, mudou-se o que? A realidade. A nova verdade é o quê? Depois do pecado, aquele que pecar morre. Então, isso é a verdade. O que é a verdade? É o que Deus estabelece. Então, aqui diz, pois mudar a verdade de Deus em mentira, ou seja, tentaram mudar algo que nenhum ser criado pode mudar, na verdade, né? Porque é Deus que estabelece. Mas fazem o quê? Como não consegue mudar, cria-se o quê? A mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Então, ou seja, envolvido na mentira, a gente está fazendo o quê? Quando a gente está envolvido na mentira, nós não estamos mais honrando nem adorando a Deus. Porque honrar a Deus, adorar, é uma das formas de adorar a Deus. Quando a gente honra a Deus. Então, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Amém significa assim seja, né? E João 4,24 fala, Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em Espírito e verdade. Então, novamente aqui vem a verdade que nós não entendemos na sua completude, né? Deus é Espírito. A gente pensa que Espírito não tem forma, né? Mas tem. Deus é Espírito? É. Ele é suprimido pela sua... Ele tem forma? Tem. Mas ao mesmo tempo ele é Espírito. E importa que os que o adoram, adorem em Espírito e em verdade. Nós temos o Espírito? Temos. Nós, na verdade, somos o Espírito. Todo o nosso ser é um Espírito. Ou seja, tem forma. Tem capacidades mentais, espirituais e físicas. Né? Continuando, eu vou trazer aqui um assunto, né, de uma matéria que eu vi muito interessante da Super Abril. Eu espero, esse tema por ser profundo, talvez ele se delongue um pouco mais. Mas eu espero que vocês vão até o fim para assistir tudo. Porque é importante ir até o fim. Todos nós adoramos alguma coisa. Mesmo os ateus, eles estão baseados em alguma premissa, né? Que é a premissa de que Deus não existe. Por isso, eles vão passar o quê? A ter algo mais importante na vida deles, hein? Às vezes é a ciência, ou a própria mente deles, hein? Ou o próprio discernimento deles, hein? Vai estar acima do ser divino. E isso passa a ser o quê? Uma forma de adoração. Porque você adora aquilo que é superior a você. Ou aquilo que você torna superior a qualquer outra coisa. Isso é adorar. Então, na matéria da Abril aqui, diz assim, a ciência se curvou aos fatos. Dezenas de estudos mostram que fiéis são mais felizes, vivem mais e são mais agradáveis. Ou seja, pessoas fiéis, pessoas que têm fé. Mas também não há mais dúvida de que é possível reproduzir esses efeitos em ateus e pessoas sem religião. Eles falam aqui. E aqui nós podemos ver uma pesquisa aqui, ó, com 259 pacientes cardíacos, revelou que a maioria usa a fé para lidar com a doença. Que acredita em Deus, 99%. Ó. Rezam todos os dias, 66%. Acreditam que a religião traz benefício à saúde, 52%. Usam a fé como o conforto no momento de doença, 90%. Ó. Gostaria que os médicos falassem sobre a religião, 31%. Quem acredita em Deus tem 2 vezes mais chance, né, de sobreviver. Pessoas que consideram sua saúde excelente, o ateu, só 20%, 5% dos ateus. Membros de grupos religiosos, 40%. Ó. Pessoas que vão a cultos religiosos pelo menos uma vez por semana têm 40% menos prevalência de hipertensão que aquelas que não seguem a religião. E, em média, tem mais ou menos 7 anos de vida a mais que os outros.
Isso, né, é algo interessante, né, a se pensar. Por que que essas coisas ocorrem? Como eu disse, isso está envolvido, relacionado a quem você está adorando. E eu posso trazer para vocês a história, né, de Daniel. Daniel, a história de Daniel, ela está muito relacionada com o tempo que nós chamamos de tempo do fim e os últimos acontecimentos da história da humanidade antes da volta de Jesus. E lá tem um relato em Daniel 3, né, que Deus, né, nos revela para que a gente saiba as coisas que aconteceram e que irão acontecer novamente. Então lá tem a história de Nabucodonosor, era um imperador, na verdade, fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e sua largura de 6 côvados. Ele fez nessas medidas, né, porque ele dedicou essa estátua, né, ao Deus menor, né, que era de 6 côvados, e ao Deus maior, né, que era de 60 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da estátua que ele tinha feito. Então ele fez uma cerimônia, né, de dedicação, né, dessa estátua para alguém. Na maioria dos relatos, né, diz assim: o arauto, né, tinha um arauto, ou seja, alguém que falava em nome, apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvides os sons da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, de toda espécie de música, prostrar-vos-eis. Então, a adoração envolve também o prostrar, se ajoelhar. E adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Então, Nabucodonosor impôs, né, essa ordem para que todo mundo se prostrasse e adorasse, né, a estátua que ele tinha feito. E essa estátua representava alguma coisa. Vamos ver daqui mais um pouco. E qualquer que não se prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Quem era de fato essa estátua? Essa estátua era do próprio Nabucodonosor? Ou era dedicada ao Deus que Nabucodonosor acreditava? Era o Deus que ele acreditava. E esse Deus é conhecido como Marduk. Em alguns lugares, né, também Deus do olho que tudo vê, né? Esse olho que tudo vê, né, no Egito era conhecido como que? Horus, né, que perdeu um olho, né? E esse olho dele, né, tornou-se o olho que tudo vê. E ele tinha vários nomes, nós vamos ver depois. Por que esse no Egito ele é conhecido como Horus, né? Filho de Osíris, né, e neto de Ra. Né? No povo grego, né, na verdade ele é Apolo, né? O Dionísio, né? Filho de Zeus, né? Que era o Deus Sol. Então, essa história começa lá em Gênesis. Gênesis 10, de 9 a 10, conta a história de Nimrod. Nimrod, na verdade, não é o nome desse ser, dessa pessoa. Nimrod significa aquele que se rebela. Se rebelou o quê? Contra Deus. E ele, diz a história, que ele tornou-se um poderoso caçador diante da face do Senhor. Né? Por isso diz como Nimrod, que era um poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi o quê? Babel, Ereque, Acade e Calnel da terra de Siná. Babel aqui é que deu origem, né, à cidade de Babilônia, onde Nabucodonosor estava governando. Então, provavelmente, né, os babilônios aqui, né, são os povos caldeus, são descendentes, né, de Nimrod, né, e seus descendentes. Nimrod, na verdade, se você ver, né, na Bíblia, ele era aquele descendente de Cã, que era o homem, Cã era um dos filhos, né, de Noé, e tinha pele escura. E aqui nós podemos ver de forma resumida, né? O que aconteceu? Nimrod, né? Ele estabeleceu um sistema de adoração, né? Ao sol, à lua e a manifestação dos filhos do sol. E aí nós podemos ver quem era o sol? Era Ra. E aí depois teve filho Osíris, né? E depois passou a ter outro filho que foi o quê? Horus, né? E Horus passou a ser a divindade, né, que governava tudo, né?
E a estátua que a gente às vezes estuda mostra assim, ó, como se fosse a estátua, né, de Nabucodonosor, né? E essa estátua que foi feita, né? Deus deu uma visão para Nabucodonosor. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão a gente perde o foco. E parte dessa estátua era o quê? De ouro, parte prata, parte, né, aqui de bronze, parte aqui de ferro, e aqui parte de ferro e barro. E isso Deus revela que na verdade era a história da humanidade, começando o quê? Com a Babilônia, que é representada aqui por ouro. Depois viria a Medopérsia, né, que era a prata. Depois da Medopérsia ia ser vencida, né, conquistada pela Grécia, que era bronze. Depois a Grécia, né, ia o quê? Se dividir e dar origem ao Império Romano, que era o ferro. E o Império Romano depois o que? Não ia ser destruído, mas ia se dividir em 10 povos, né, e se misturar com ferro e barro. Isso começou no ano 606 e vai chegar até a segunda vinda de Jesus. Na segunda vinda de Jesus, a Bíblia revela, né, da profecia, que Jesus é representado por uma pedra, vem e destrói, né, acerta na verdade os pés da estátua e destrói toda a estátua. Mas que estátua era essa? Essa estátua na verdade não era essa aqui, ó, de um homem. Era de um anjo querubim com 4 asas, que era chamado Marduk. Olha aqui o Marduk. Né? Um anjo querubim com 4 asas. Né? É a mesma, né, coisa que em Ezequiel 28 Deus fala, né, que Lúcifer é o quê? Que é um anjo querubim com 4 asas. Né? O que será? Né? O Deus Marduk, a qual Nabucodonosor mandou fazer estátua e queria que todo mundo adorasse perante a estátua, ou seja, se você se ajoelhasse perante essa estátua, você estava reconhecendo o quê? O Deus de Nabucodonosor, que era o quê? Marduk, que na verdade é o Deus Sol. Né? E ele tem vários nomes, né, em determinados povos. Né? Por quê? Porque quando Nimrod tentou construir, né, a cidade, na verdade a Torre de Babel, Deus, né, que é na verdade Jesus, né, que é o ser que se manifesta, veio e confundiu as línguas, mas só que Nimrod já tinha o quê? Implantado um sistema de adoração falso. E aí esse sistema continuou e se espalhou, né, pelos povos. E aí essa adoração continuou o quê? Ao sol, à lua, às estrelas, né? Então, de forma seguinte, né, isso está relatado em Daniel 10, né, de 3 de 1 a 3, que é aquela história que nós pegamos aqui para vocês verem, né? Que a adoração envolve, na verdade, não é somente, né, o que a gente pensa. Então, vou trazer algumas informações mais detalhadas aqui sobre o assunto. Isso que eu falei, que o tema é profundo. O nome Nimrod é comumente derivado da palavra Mered, que significa se rebelar. Eu peguei isso, né, num livro chamado As Duas Babilônias, né? Só tem a versão em espanhol que eu tenho, né? E tem outra versão em inglês e português, não tem qualidade ainda, né? Uma declaração de Platão, ó, parece mostrar que em seu dia Osíris, como eu falei, egípcio, foi considerado idêntico com Tamuz. Então tem Tamuz, né? Que é o filho de quem? De Nimrod. Então Osíris era o filho de quê? De Nimrod, né? E é idêntico a Tamuz. Tamuz é bem conhecido por ter sido o mesmo que Adonis. Como eu falei, Adonis pelo povo grego-romano. Um caçador famoso, cuja morte, né, Vênus, é lendária por ter feito lamentações amargas. Né? A afirmação de Platão eleva-se a isso, né? Que o famoso Tote, né, que é o lá do Egito, foi um conselheiro de Tamuz, rei do Egito. Agora, Tote é universalmente conhecido como conselheiro de Osíris também. Né? Então, Osíris, né, na verdade, é o mesmo Tamuz. São nomes diferentes. Nós vamos descobrir por que são nomes diferentes. Da mesma pessoa. Olha aqui. Tamuz, na verdade, ou Osíris, ou Horus. Né? Ele tinha o quê? Olha aqui, uma cruz com... que o povo hoje usa, né? Você nem sabia o que significado, né? Uma cruz, né? Com laço, né? E é muito usada pelo pessoal, né? Da nova era, né? E o pessoal também os anarquistas. E o Osíris, Tamuz ou Horus, ele tinha o quê? Um sol, aqui é um sol, ó.
e uma serpente, é representado com só uma serpente. E era a águia, e tem um cajado aqui que não existe ainda pessoas que até hoje usam esse cajado, né? Que é um báculo de sacerdócio, né? E esse aqui é um báculo, né, de reinado. E Tammuz, né, é que deu origem à letra T do nosso alfabeto, né? E ela deu origem, né? Vem o que? A cruz, ó. A cruz ou X. Ou essa cruz aqui, ou essa cruz, né? Tammuz é o mesmo significado de Horus, né? E em outros povos é conhecido como Odin, como outros povos como Adonis, né? Como Osíris, né? Tammuz, né? No Egito. E o significado também de Zoroastro, né? Que é Zoroastro, na verdade, significa a semente, né? Ou zero, ou círculo, ou suro. E é o que? O Deus do fogo. Daqui a pouco nós vamos descobrir quem é esse Deus do fogo também na Bíblia. Tan significa aperfeiçoar, mus com fogo, aperfeiçoar por fogo. Ou seja, Tammuz envolvia adoração também por fogo. Eu peguei essas fontes aqui nas duas Babilônias, do Alexandre Luiz Lopes. E a Bíblia fala em Ezequiel 8,14, ó, e levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tammuz. Então, dentro do povo de Israel tinha pessoas que abandonaram a Deus, o Criador, e estavam participando do sistema de adoração a quem é Tammuz. Com mulheres que choravam, né, para Tammuz. Você vê como as coisas são... Elas estão sempre relacionadas. A gente pensa que não estão relacionadas, estão sempre relacionadas. Em Ezequiel 8,14, né, como a gente falou lá, fala sobre Tammuz. E aí, ó, por isso, né, continuação, pode-se concluir que Tammuz e Osíris são os mesmos. Enquanto as mulheres do Egito, né, choravam para Osíris, né, como as mulheres, né, na Síria ou Fenícia choravam para Tammuz. Então as mulheres lá no Egito choravam para Osíris. Já na Síria eles choravam para Tammuz. Por que tinha dois nomes? Porque tinham dividido as línguas. Mas era o mesmo Deus do fogo, o mesmo Deus Sol. Na Grécia e Roma, as mulheres choravam para Baco. Baco deu origem ao Bacanal, que era o quê? Festas de orgias sexuais, né? Que envolvia cerimônias religiosas com orgias sexuais. Cujo nome, como vimos, significa o quê? Baco significa o chorou ou o chorado, ou seja, o lamentado. É por isso que é bom descobrir a origem das palavras, né? E agora, em conexão com as lamentações, né, vem o Bacanal. O Bacanal deu origem às festas que nós hoje conhecemos, chamado de Carnaval. Carnaval é justamente algo, a continuidade, né, das festas, né, que se originaram, né, dedicada, né, a Baco. E agora em conexão, né, com o Bacanal, a importância da relação, né, também, outro nome era chamado de Nebros. Nebro, né, que é o fulvo manchado, ou Nebrod. Nebrod significa o quê? Caçador. Então, caçador e Nimrod, né, tá relacionado com Nimrod. Nebros, né, que significa bajular ou manchado, era o símbolo de Baco. Ele usava o quê? Como representado então, também como Nebrod ou Nimrod. Ou seja, Nebrod, na verdade, é Nimrod por outros povos. Então, tudo aqui, ó, todo o sistema de adoração ao Deus Sol aqui está relacionado com quem? Com Nimrod. Nimrod também é conhecido por outros povos como Baal, que significa Senhor. O caos. O Deus caos usava também o quê? Um porrete. Deus caos também está relacionado com quem? Com Nimrod. Cronos também está relacionado com Nimrod, né? E aqui nós podemos ver, né? Aqui, mulher cantora famosa, né? Cantando aqui. Ela com um sol na cabeça aqui com um chifre, né? Que representa o quê? A deusa Ísis. Né? Voltando aqui, ó, a deusa Ísis, né? Tem desenhos no Egito, né? Que foram encontrados. A deusa Ísis, que era a mulher de Nimrod, que na verdade é conhecida por Semiramis, né? Ou Rea, ou Diana, e vários nomes, né? Era a deusa, né, que se manifestava também como um touro. Que touro é esse? É o touro que o povo de Israel, né, quando Deus foi dar os mandamentos para Moisés, né, com as tábuas, né, o povo fez um boi, né, fez um touro
para festejar. Está relacionado com quem? Com essa senhora aqui. E aí nós podemos ver aqui, ó, a águia, né, que é Osíris, o filho dele, né, que é Horus, né, que é o Tammuz, né? E aqui a mãe, né, que é, ó, um símbolo, né, do sol com chifres. Então, Baal, como eu falei, na verdade é Nimrod. Em alguns lugares é conhecido como Belos ou Belo. Era o nome da divindade masculina da Grande Babilônia. Então, é como eu falei para vocês, Belo é o deus maior, número 60, que Nabucodonosor fez. A estátua dedicou a ele, Deus maior, Bel ou Belo. A divindade feminina foi chamada de Beltis, né? Esse nome foi encontrado em Nínive, né? Aplicado à mãe dos deuses. Ó, em Nínive. Quem foi que criou Nínive? Nimrod. Né? Babel, ele criou também Nínive. Né? E em um discurso atribuído a Nabucodonosor, preservados, né, em Eusébio Prepátio Evangelho, ambos os títulos, né, Belos e Beltis, são unidos com os títulos do deus babilônico e da grande deusa. Belos ou Belo e Beltis, né, no Egito é conhecido por isso. Então nós vemos aqui Madonna também dançando, né, com símbolos, né, relacionados, né, à adoração a o deus Sol, a deusa Lua, né, e ao filho, né. Então Horus aqui, ó, Osíris, né, e Ísis, né. Você vê os símbolos, né, que é usado também pela maçonaria, está relacionado, né, com o sistema de adoração aqui, ó a serpente, ó o sol, ó as asas aqui. Isso aqui foi na Super Bowl em 2012, né? Madonna participou desse festival com símbolos, né, de adoração, né, ao sol, à lua e às estrelas, né? Então, ó, mais detalhes lá em Jeremias 7:18 ou 44:18, né? Belos, o Belos grego, que representa o maior título do deus babilônico, foi sem dúvida, né, Baal. Então, Belos é Baal, que significa Senhor. Quando Deus fala, né, que o povo estava adorando Baal na Bíblia, estava adorando a quem? A Nimrod, novamente. Beltis, portanto, como o título da divindade feminina, foi equivalente a Baalt, né, a derivação de Baal, que em inglês significa my lady, né? Ó, em inglês é my lady. Em inglês a palavra Baalt. Em latim significa mea donna, mea domina. Em italiano é corrompida para a bem conhecida Madonna. Olha, Madonna. Em conexão com isso, pode-se observar que o nome Juno, o clássico, né, significa, sabe o que, Juno? Rainha do céu. É outro título, né, da mulher de Nimrod, Rainha do céu. Que em grego significa Hera, que também significa a dama, Hera, significa a dama. E que em seu título peculiar também de Cibele, ou Réa, foi Domina ou a senhora, né, conhecida como senhora. Isso passou tudo o que? Esses títulos, né, de senhora ou rainha do céu para Maria, hoje no cristianismo, né? Além disso, há fortes razões para crer que Atena, o nome bem conhecido de Minerva, em Atena significa, tem o mesmo sentido, a deusa Atenas ou a deusa Diana, né? Ou seja, o sistema de adoração que Nimrod criou lá em Babel se espalhou e continuou até hoje. Continua até hoje. De alguma forma, ou você está adorando a Deus, ou você está participando de alguma adoração dessa. Você vê, Madonna aqui pode até dizer que não tem religião. Mas por que ela está dançando dessa forma? Com esses tipos de vestes, né? Fazendo todos esses símbolos aqui. Significa que isso aqui é adoração. Quando você festeja, você canta, né? Quando você se prostra, se você reverencia, você está adorando. Isso é adoração. Então, também a mulher de Nimrod, né, é conhecida como deusa das fortalezas. Réa ou Cibele é a deusa da torre do rolamento. E é o símbolo da engenharia, né? Quando eu me formei em engenharia, o anel, você vê lá que tem o quê? É uma coroa dentada. Nessa coroa dentada, na verdade, o quê? É as fortificações. E nós podemos ver aqui, ó, que a estátua da liberdade é justamente a deusa da
torre do rolamento. Ó aqui a torre aqui em cima da cabeça. E aí, ó, a deusa com a torre, Rea ou Cibele. Em Daniel 11:38, a gente tem um deus chamado Alá Malzine, ou seja, Deus das fortalezas. Então, quem vai ser o Deus das fortalezas? Se a mulher dele, né, Rea ou Cibele, é a deusa da torre na Roma Antiga. É o Nimrod, é o Deus das fortalezas. E é o Deus Sol. Mas a existência também de uma deusa de fortificações, cada um sabe que existe a mais ampla prova aqui, né? No documento que eu trouxe. Esta é a deusa chamada Cibele, que é universalmente representada com uma coroa, né? Ou torres, ou uma fortificação em sua cabeça. Então, se a mulher de Nimrod, depois que Nimrod morre, ela continuou o processo, né? De adoração ao Sol e à Lua. A Lua é ela própria. E aí vemos aqui os símbolos, né, do passado aqui, ó, desenho mostrando justamente isso aqui, ó. A primeira cidade do mundo depois do dilúvio, onde se iniciou o mundo, isso foi muitas vezes datada. Havia torres e muralhas abrangentes, né? Foi a Babilônia. E o próprio Ovídio nos diz quem era essa mulher aqui, da deusa da terra. Era Semíramis, a primeira rainha da cidade, que acreditava ter cercado a Babilônia com uma parede de tijolo. Semíramis, então, é a primeira rainha deificada, aquela cidade cuja torre, né, se pretendia chegar ao céu. Desde ter sido o protótipo, né, de uma deusa fez, né, mostrando justamente que ela é o que? Também Diana de Éfeso. Encontramos se encontra a evidência também que ela é conhecida como a Diana. Ou a deusa Vênus, né? Por isso que na deusa Vênus também envolve o que? Os afrodisíacos, né? Que tinha as festas sexuais também, que era dedicada, né, ao deus Baco. Então, meus irmãos, nós temos que estar atentos. Em Salmos 78, de 1 a 3, né, nós temos que transmitir a verdade para nossos filhos, ou seja, ou para aqueles que nós conhecemos e temos influência. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às minhas palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Falarei enigmas da antiguidade. Deus fala aqui em Salmo 78, de 1 a 3. Os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Então, nós temos que estar atentos, na verdade, é o que Deus revela na sua palavra. Senão nós nunca vamos entender o que está acontecendo na humanidade. E o sistema de adoração continua. É gente que pensa que não continua. Muitos pensam que não. Salmo 78, verso 22 e 24 diz, ó, porquanto, o que acontece? Não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Então, muitos hoje também não creem em Deus. E como eles não creem em Deus, eles vão ser enganados. Eles vão ser levados a adorar, mesmo sem saber que estão adorando. Ainda que mandara as altas nuvens e abrir as portas do céu, e chovera sobre eles o maná para comer, e lhes dera o que? Trigo do céu. Então, todos nós, inclusive, né, as pessoas que não creem em Deus, recebem o alimento, sol, chuva, luz, né? E as condições para viver vêm de Deus. Só que mesmo assim muitos não reconhecem isso. Acham que é algo inerente, né, ao próprio universo ter essas condições, né? Mas você vê, né, que a ciência mostra, né, que é difícil encontrar essas condições, né, favoráveis para a vida em outros lugares. Tem se procurado e não tem encontrado. Mas a Bíblia diz que existem povos e seres, né, que também Deus criou. A Bíblia fala sobre isso. Então, o que é adorar a Deus, Espírito e verdade? Vamos ver aqui alguns detalhes. João 4,14 diz assim, mas aquele, Jesus fala, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, que salte para a vida eterna. Então Deus, né, o Senhor Jesus nos dá a água. Que água é essa? Quando a gente aceita Jesus como Salvador e aceita, né, a Deus através do batismo como Senhor, Ele nos dá essa água. Essa água representa o que? O Espírito Santo. Que faz o que? Jorrar em nós cada vez mais, até nós ficarmos cada vez o que? Mais fortes. João 4, 21, 24, né, completa dizendo, disse-lhe Jesus, mulher, Jesus fala aqui sobre a mulher, sobre esse assunto. Creia-me, que a hora vem
em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Tem gente esperando a construção, né, do terceiro templo. E muitos vão ser enganados se esse templo for feito. Muitos vão até achar, né, que o Messias vai vir para esse terceiro templo. Só que Jesus fala, né, que chegaria o tempo que as pessoas não adorariam mais naquele monte onde aquela mulher estava, nem em Jerusalém, né? Nem em Jerusalém vai haver isso. Adorar a Deus o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos. Porque a salvação vem de onde? Vem dos judeus. Então Jesus mesmo fala que a salvação vem dos judeus. Por quê? Porque Jesus era a salvação. E ele é um judeu. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o quê? O Pai em espírito e verdade. Então Deus disse, né, que o que vai acontecer? Que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai o quê? Em espírito e na verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então Deus quer de fato ser adorado da maneira correta. Existe a maneira correta? Sim. Tem que ser em espírito, ou seja, com todo o seu ser. E tem que ser de verdade e na verdade. Deus é espírito. Ó. Importa que os que o adoram, adorem em espírito também. E que? Em verdade. Então não existe adoração, meus irmãos, sem ser com todo o seu ser, ou seja, com o seu espírito, e se não houver verdade. Então a adoração verdadeira, não existe adoração verdadeira se não seguir isso aí. E aí nós vamos ver aqui um pouco o que é que a Bíblia fala sobre o que é a verdade. Olha, João 8,32, isso aqui eu nunca esqueço. Conhecereis o que? A verdade. E a verdade vos libertará. E Jesus fala, né? Eu até esqueci dessa passagem aqui. Ele mesmo, né? Revela aqui em João, ó. João 14. Fizeram a pergunta, né? Qual era o caminho que a gente deve seguir? E o que é esse caminho? Jesus responde aqui, ó. Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber qual é o caminho? Tem pessoas que vão passar a vida sem saber qual é o caminho a seguir. Mas Jesus já respondeu, ó. Disse Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Então Jesus já mostra o quê? Que conhecer a verdade é o quê? Eu tenho que conhecer a quem? A Jesus. E conhecendo Jesus, eu vou ser livre. É por isso que Jesus fala aqui em João, ó, João 8, né? Vou pegar a passagem, que aí só tem essa, 32. João 8, né? Para complementar o entendimento. Jesus disse aqui, ó, que primeiro eu tenho que conhecer a Ele, que é a verdade. E aí, a verdade, que é Ele, Jesus, vai me libertar. É por isso que diz aqui, em João 8, né? 36, ó. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, conhecer o que? A verdade. Quem é a verdade? Jesus. E Jesus, que é a verdade, vai nos libertar. É isso que ele está dizendo aqui em João 8,32. E depois Jesus pergunta, o que é a verdade? E você pode perguntar, o que é a verdade? Né? E depende, a verdade é relativa, né? Depende de vários fatores. Né? Não. A verdade ela é absoluta, independente da minha concepção da realidade ou não. Vamos ver, o Sol existe? Existe. Independente do que eu acho que aqui é o Sol, ele existe. A Terra existe? Sim, independente do que eu acho que é a Terra. Então, a realidade, na verdade, do universo, ela independe de mim. E isso é o que mostra o que é a verdade. Ou seja, não depende de mim. Depende de quem? Do Criador somente. Então, Jesus fala aqui, ó, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, Jesus está dizendo que a palavra que Deus fala, como eu falei para você no início, é a verdade. Por quê? Se Jesus chegar para você e dizer assim, você olha, vamos supor, para uma cadeira que você está sentado aí, né? E essa cadeira é feita de um determinado tipo de material. Vamos supor aqui, né? Um banco de igreja que é feito de madeira. Eu olho para esse banco e identifico ele como madeira, né? Sim. Mas se Jesus disser, não, esse banco não é de madeira, esse banco é aço, o que vocês acham que vai acontecer?
Eu não tenho dúvida, meus irmãos, aquele banco vai ser transformado em aço. Porque o que Deus fala, essa é a diferença entre Deus e qualquer ser criado, né? O que Deus fala, meus irmãos, passa a ser a verdade. O que ele fala é a verdade em si. Ou seja, mesmo que aquilo não exista no início, aquilo passa a existir. Ó. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha o que aconteceu aqui. E disse Deus, haja luz. O que vocês acham que aconteceu? Quando Deus falou, haja luz. Houve luz. Antes não tinha luz. É verdade, essa é a verdade. Antes não tinha luz naquele lugar. Mas quando Jesus disse, haja luz, o que aconteceu? Agora a verdade é o quê? Haver luz. Estão entendendo a diferença? Então, essa é a diferença entre Jesus, né, e Deus, o Pai, e qualquer criatura. Ou seja, a palavra de Deus é a verdade. E ela é conhecida de nós hoje como através das Escrituras. Porque ele fez com que essa verdade que ele revelou chegasse até nós. E aqui diz mais, ó, Salmo 145, verso 18. Perto está o Senhor de todos que o invocam. Então, se você invocar a Deus, invocar é diferente, viu? É algo diferente. Estude na Bíblia significa a palavra invocar. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Perto está o Senhor de todos que o invocam. De todos os que o invocam, que em verdade. Se você não quiser conhecer a verdade, não adianta você querer conhecer a Deus. Porque Ele é a verdade. E se você quer continuar na mentira, na verdade você vai se afastar cada vez mais de Deus. E aqui Salmo 119, verso 142 diz, a tua justiça é uma justiça eterna. Por que é eterna? Porque Deus é justo, é a natureza dele e ele é eterno. Então, a natureza justa dele é eterna. Então, a justiça dele é eterna. E outra coisa diz aqui mais, tua lei é a verdade. Ou seja, quando Deus estabeleceu os 10 mandamentos, né? Não terás outro Deus diante de mim, não farás imagem, né? E para adorar, prestar culto, né? Não use o santo nome de Deus em vão, né? Guarda o dia do sábado, né? 3 dias, não. Na verdade, não é só guarda o dia do sábado, não. 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. Tem alguns que, né, que quer só descansar no 7º e não quer trabalhar nos outros 6. Deus diz que nós temos que trabalhar. Né? Faz parte do mandamento do trabalho, né? Aí depois vem honra teu pai e tua mãe, né? Não matarás, não adulterarás e segue os outros mandamentos. Tudo isso aí é o que? A verdade. Por que é verdade? Porque foi Deus que disse. Então, desde o momento que ele disse, isso passou a ser o que? É verdade. A tua palavra, né? Como eu falei, é a verdade. Ó, desde o princípio. E cada um dos teus juízos dura quanto tempo? Para sempre. Por quê? Porque enquanto Deus existir e for vontade que aquilo passe a existir, vai existir. Independente do que eu ache. Ou não ache. Então, a beleza, adorar a Deus na beleza e santidade, ó, envolve aqui, ó, como está escrito aqui em 1 Crônicas 16, de 1 a 3. Trouxeram, pois, a arca de Deus, aqui foi Davi, era rei, né? E estava fazendo parte disso aqui, ó. Trouxeram a arca de Deus e puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado. Então, Davi fez uma tenda. Essa tenda pode comportar Deus? Não, nada, né? Pode comportar a Deus, ou seja. Mas se é dos verdadeiros adoradores, Deus aceita? Deus aceita. E ofereceram o quê? Holocausto, sacrifício pacífico perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos, sacrifício pacífico, abençoou, ó, o povo em nome do Senhor. E o que é que ele fez? Quando nós estamos adorando a Deus, envolve o quê? Sacrifícios, holocaustos, né? Que hoje nós usamos o quê? Dízimos e ofertas. E repartiu a todos em Israel, né? Tanto a homens como as mulheres, a cada um pão. Ou seja, envolve também o quê? Comer, beber e se alegrar na presença de Deus. Comer um pão, um bom pedaço de carne, né? E um frasco de vinho. Né? Então é um momento de festa, de regozijo na presença de Deus. Isso é adoração? É. Então quer dizer agora que a adoração envolve o quê? Fazer holocausto, fazer sacrifício, entregar dízimo e oferta. Também comer faz parte da adoração? Faz.
É por isso que tem uma passagem que diz assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Quer comais, né? Quer bebais, né? Para tudo, né? Para a honra e glória de Deus. Ó. Quer comer, vai comer ou beber, ou seja, o que você for fazer, faça o quê? Para a honra e glória de Deus. Ou seja, toda a nossa vida, aí, meus Deus, irmãos. Aí nós temos que entender que a adoração, sabe o que é? É viver de acordo com a vontade de Deus. Muitos de nós se enganam nesse sentido. A gente pensa que a adoração é você ir lá no templo, né? Fazer o quê? Fazer o sinal de se benzer, né? Ou ir para o templo lá, cantar, louvar. Isso aí não, isso aí é só um momento de se reunir com aqueles que adoram a Deus. Mas como é que você adora a Deus? Adora a Deus com a sua vida. Ah, como é que adora a Deus com a vida? Fazendo a vontade dele. É por isso que Jesus disse que eu fiz feita a vontade do meu Pai, ó. Vontade, né? Olha o que diz aqui. Jesus fala, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, o que é isso? Fazer a vontade do Pai é adorar. Está nos céus, este é meu irmão e minha irmã. Tá vendo o que Jesus fala? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que fizer a vontade de meu Pai que está no céu. Ou seja, o que é adorar? Fazer a vontade do Pai. Olha o que Jesus fala aqui, deleite-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Então, meus irmãos, que nós venhamos entender que a palavra adorar é bem mais profunda. Então, eles enganam, muitos de nós somos enganados, né? Nesse sentido, pensando que a adoração é ir para a igreja. Não, a igreja é um dos momentos de adoração. Mas adorar envolve o quê? Toda a nossa vida. É por isso que quanto mais nós fizermos a vontade de Deus, mais nós estaremos do quê? Adorando a Ele. Então, continuando, diz, louvai ao Senhor e invocai o quê? A seu nome, e fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Pregar o evangelho faz parte da adoração? Sim. Porque é uma ordem que Jesus deu lá em Mateus 28. É-me dado o quê? Todo o poder no céu e na terra. Ide e pregue o evangelho, né? Para todas as criaturas, né? Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que estou convosco, né? Até o fim, com vocês. Isso é adoração. É o quê? Fazer a vontade de Deus. Então, um pássaro, quando ele está vivendo de acordo com a vontade de Deus, está adorando? Tá. Por isso que a Bíblia diz que os passarinhos adoram a Deus. E a Bíblia também diz que os céus, né, glorificam a Deus, né? Está lá em Salmo 33. Quer dizer, por que os céus, né, glorificam a Deus, né? Interessante, né? A Bíblia diz mesmo, fala, né? Em Salmos 19, que não tem nada, não tem voz, não tem nada, né? Mas está adorando a Deus, tá. Ó, aqui, ó. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão. Um dia faz declaração, outro dia, uma noite mostra sabedoria, outra noite. Olha o que diz aqui. Não há linguagem nem fala, onde não se ouça a voz. Mas está adorando a Deus? Os céus? Glorificar é adorar. Tá. Porque o quê? Está cumprindo a vontade de Deus, para a qual Deus criou eles. Então, quando nós cumprimos e fazemos a vontade de Deus da forma para a qual Deus planejou a minha existência, eu estou o quê? Adorando a Deus. 1 Crônicas, né? 16, 10 a 12 diz assim, ó, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, e dos seus prodígios e do juízo da sua boca. Eu lembrei agora, por que o sistema de adoração que se espalhou, que Nimrod espalhou, envolve o sol, a lua e as estrelas? Porque ele quer transferir o sistema de adoração para as coisas criadas e tirar de quem? De Deus, que é o Criador.
E as pessoas fazem isso? Fazem. Tem pessoas hoje que a ciência tornou-se o quê? Um Deus. Tudo que a ciência disser para essa pessoa vai ser a verdade. Mesmo que ela, né, a gente descubra depois que ciência não é uma entidade. Ciência não é uma instituição. Ciência é o que? A busca, na verdade, originalmente, da verdade. Mas hoje a ciência está buscando a verdade muito dificilmente. Eu sou cientista. Hoje pode-se dizer que a ciência pode ter se desviado em muito do seu propósito original. Infelizmente. Tem cientistas que eles vivem, né, fixados em dogmas, né? E aí diz que aqueles que têm fé vivem de dogmas. Ó, será que também a ciência não vive de dogmas? Ou paradigmas? É só investigar. Eu recomendo um livro chamado, né, A Ciência e o Mito, né, do Wolfgang Smith. Possam ler. Vocês verem quantos paradigmas, né, existem, né, na ciência que as pessoas nem percebem. 1 Crônicas 16, 20 e 22 diz assim: quando andavam de nação em nação, ó, de um reino para outro, o que Deus faz para aqueles que adoram o Espírito de verdade? Deus faz a ninguém permitiu que os oprimisse. Por amor deles repreendeu reis. Deus repreendeu os reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, aos meus profetas não façais mal. Mas hoje, né, a gente pode dizer que a gente pode não estar sendo tocado e que os profetas também não foram prejudicados. Foram, ao longo do tempo foram. Então a gente não pode dizer, né, também que aqueles que seguem a Deus não vão passar por problemas. Não. O próprio Jesus passou por problema. O próprio Deus tem passado por problemas, né? Todo esse conflito que está acontecendo, será que não está afetando, não afetou a Deus? Afetou. 1 Crônicas 16, 29, 31 também diz lá, ó: dei ao Senhor a glória devida ao seu nome. Traga ofertas, venham à sua presença. Adore o Senhor no esplendor da sua santidade. Adorar envolve o quê? Estar na presença de Deus. Trazer oferta. Por que é trazer oferta? Porque ofertar é dar de bom coração, dar com a sua própria escolha e sua decisão. Tremam diante dele todas as nações. Aqui tem uma palavra, né, que essa é complexa. Eu fiz até um vídeo, né, falando sobre a ciência, a terra, a ciência e a Bíblia, né? É o vídeo que tem mais sido, né, estudado, né? Onde eu falo sobre se há possibilidades, né, do modelo heliocêntrico, no modelo geocêntrico, né? Se a Terra poderia ser plana, né, ou não, né? Se um globo, né? E aqui diz algo complexo, né? Diz aqui: Deus firmou o mundo. E a palavra firmar eu entendo bem. Eu busquei o original, sabe o que é? Fixar. Firmar é fixar, sabia? Quando a gente na engenharia constrói uma estrutura, né, a gente faz uma fundação com a base para ficar firme, para que não haja recalques, né? A estrutura não ceda, né? Porque se ceder, todo mundo pode morrer. Então aqui está dizendo que o mundo foi firmado. Então aqui eu não posso dizer, meus irmãos, que aqui está dizendo se moveu o mundo, ou o mundo está se movendo. Aqui não está escrito dessa forma. Entendi mais, né? Que não está só firme, ele não vai se abalar. Não se abalará, ou seja, o que não se abalará? Algo que não se abala, que não se move. Quando você faz estrutura e vem um terremoto, né, um sismo, né, bate nessa estrutura, né, e essa estrutura continua firme, não se abala. Isso é estranho, meus irmãos. Porque todo esse trecho aqui, ó, é literal, né? Anterior. Então eu dizer que esse pedaço aqui, ó, da frase aqui não é literal, ou é poesia ou é outra coisa, é complicado. Que o céu se alegre e a terra exulte e digam entre as nações: o Senhor reina. Mano, sei que a gente vai saber uma hora, em algum momento da história, Deus vai revelar a verdade sobre como é a forma da terra. Nós vamos conhecer. Salmo 104, verso 5 diz aqui novamente, ó: ele firmou, fixou a terra sobre seus fundamentos. Agora aqui está dizendo algo que dá dentro da engenharia de estrutura. Eu sou especialista nisso, sou doutor nisso. Eu sei o que está sendo falado aqui. Que está dizendo que além de firmar a terra tem fundamentos. Fundamento é a mesma coisa que tem fundação. Tem uma base.
E se tem base, eu não sei se há movimento, não. Sou sincero para vocês. Porque aqui continua dizendo, para que jamais se abale. Se tem fundação, qual é o propósito da fundação? É para que não se abale. Não haja o quê? Movimento. Salmos 8, verso 3 diz, quando contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que ali firmaste. Aqui está dizendo que Deus colocou as estrelas no lugar aqui, numa posição lá, que vão ficar lá. E nós estamos vendo isso até hoje lá. Amós 9,6 diz algo mais. Ó. Ele constrói as suas câmaras altas, firma a abóboda sobre a terra. Da Bíblia está dizendo que a terra tem uma abóboda. Para alguns é conhecido como domo. E eu não posso dizer que isso aqui é poesia, não, meus irmãos. Sincero. Ele reúne as águas do mar e as espalha sobre a superfície da terra. Isso aqui é literal. Como é que é outros pedaços anterior aqui não é literal? O Senhor é o seu nome. Assim, né, em Jeremias 33:2 diz assim, ó. Assim diz o Senhor que fez a terra. O Senhor que a formou e novamente aqui está dizendo que afirmou, afixou. Tá cada vez mais complicado, né? A gente afirmar, né, que a terra se move. Eu não posso dizer mais isso não, meus. Sinceramente, é muito difícil para mim dizer. Eu não tenho provas que ela não se move, mas eu estou vendo cada vez mais provas aqui que ela não se move, pelo menos na Bíblia. Aqui diz, o Senhor reina, vestiu-se de majestade, ó, Salmo 93:1. De majestade vestiu-se o Senhor. Isso aqui é literal? É literal. Armou-se de poder, literal, é literal. E esse outro pedaço aqui também deve ser literal. Aí aqui diz o quê? O mundo está firme e não se abalará. No original está fixado e não se moverá novamente. Tá complexo, né? É por isso que aqui nós temos que ter muito cuidado, né, com a idolatria. O que é idolatria? Sabe o que é idolatria? É ver o que Deus revela, ler e ainda interpretar segundo os paradigmas, né, que são contrários ao que está revelado. Que aí eu posso usar os paradigmas da ciência, né, para tentar dizer que aquilo ali é poesia, né, que aquilo ali é outra coisa, aquilo ali não é de fato, não é o que o autor queria dizer, né? Aí tem várias, né, argumentações, mas será mesmo que Deus não queria dizer? Será quando Deus falou para Adão e Eva, né? Não coma desse fruto que certamente morrerá. Deus não queria dizer isso, não? Sabe quem falou isso? Foi Satanás, né? Satanás disse, não é isso que Deus queria dizer, não, né? Deus, na verdade, queria dizer, estava enganando vocês. Ele, né, não explicou para vocês a verdade. A verdade é que vocês não vão morrer e que vocês vão ser como Deus. Será se eu posso estar fazendo isso semelhante a Satanás fez? É interpretando o que Deus disse. Eu vou sair disso, meus irmãos. Estou sincero, eu vou sair disso. Por isso que Jesus fala aqui em Marcos 7, de 6-8. Ó, e ele respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Jesus chama alguns de hipócritas. Leem a Bíblia, né? Lê as escrituras, mas não segue, não obedece. Como está escrito, esse povo me honra com os lábios. Ou seja, né? Eu disse que adora, né? Vai para a igreja, né? Faz a parte da procissão, né? Reza, né? Ou ora, né? Faz todo o cerimonial, né? Mas o seu coração está longe dele. Por que está longe? Porque ele não segue, não obedece à vontade de Deus. Aqui diz, ó, em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Será, meus irmãos, que as regras ensinadas pelos homens podem suplantar o que Deus revelou aos profetas? Eu tenho certeza que não. Cada vez mais eu tenho certeza que não. Jesus fala, vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam a tradições de homens. Será se nós não estamos apegados a tradições da ciência? Hoje a ciência é que manda em tudo.
ela até diz que a Bíblia está errada ou se a Bíblia está certa. Mas o passado nos ensina. Ó, aqui é uma adoração que o povo de Israel, quando se afastou de Deus, ó, chegou a ponto de participar da adoração, né? Olha aqui, esse bezerro, sabe quem é? É o deus Moloque, que na verdade é Baal. E a Bíblia diz aqui, explica justamente isso, ó, sacrificava os filhos, né? Com óleo fervente. E quem ensinou isso? Quem ensinou isso foi Nimrod, no seu sistema de adoração. E Jeremias 19,5 diz assim, ó, porque edificaram os altos de Baal. Ó, Baal é Nimrod. Para queimarem seus filhos no fogo em holocausto para Baal. Ó, o fogo aqui, quem era o deus do fogo? Tamuz. Tamuz é o quê? Né? Purificar, ou seja, usar o fogo, né? Na cerimônia. O que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me veio ao pensamento. Nunca veio ao pensamento de Deus fazer algo tão cruel, tão mal. Aqui a Bíblia também fala de novo do seu sacrifício de criança, só que chama agora, em vez de Baal, chama Moloque. Então Baal e Moloque é a mesma coisa. É também nome de Nimrod. E edificaram os altos de Baal, aqui ó, no vale de filho de Rinom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque. Então quem é Moloque aqui, pelo fogo? É o Tamuz, que nunca lhes ordenei, nem veio ao meu coração que fizesse tal abominação, para fazerem pecar Judá. E olha, meus irmãos, eu sou também sincero com vocês. Existem milhares de crianças que são desaparecidas. E muitas delas estão envolvidas em cerimônias parecidas com essa. Sacrifício de crianças. Para receber poder, dinheiro, riqueza, né? Muitos chegam a isso fazer nessas ordens e sociedades secretas, esse tipo de cerimônias. É por isso que eles estão o quê? Fazendo de forma secreta. Levítico 18, 21, 23, né, fala assim, ó. E da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque. Novamente, Deus falando aqui, ó. Moloque quem é? Vamos relembrar? É Baal, é Osíris, é Tamuz, é Apolo, é Baco. É a mesma pessoa. Não profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Com homem não te deitarás. Tem alguns aí dizendo, não, na Bíblia não fala sobre homossexualismo. Não tem a palavra homossexual. Não, é lógico que não. Mas tem o que é o ato do homossexualismo em si. Tem escrito lá. Aqui, ó. Com homem não te deitarás. Como se fosse mulher. O que significa isso aqui? Com homem não te deitará como se fosse mulher. Então, quando você vai ter relação, tem que ser com mulher. A Bíblia diz o quê? Que esse ato é abominação. Mas hoje até estão querendo fazer casamentos, né, religiosos, né, até dentro do cristianismo, dizendo que isso é aceitável para Deus. Não é aceitável, meus irmãos. Porque isso não é adorar a Deus em espírito e verdade. Quando é que eu adorarei a Deus em espírito e verdade? Sendo o homem que Deus me trouxe à existência como homem. Então Deus quer que eu adore Ele como homem ou como mulher. É por isso que um pássaro adora a Deus, porque ele vive como pássaro. Então quando eu viver como homem, da forma que Deus planejou que o homem, ser masculino, vivesse, eu estou adorando a Deus. Quando a mulher também faz isso, está adorando a Deus. Nem te deitarás com um animal. Então Deus também proibiu isso aqui, porque isso não faz parte da adoração. Deitar com um animal. Para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante o animal para juntar-se com ele. Confusão é. Alguns acham que não está escrito. Está escrito. Deus não mente, meus irmãos. Isso é adoração? E isso faz parte da adoração. Evangelismo, né? O livro de Evangelismo da Ellen White, né? Página 706 diz: entre os habitantes do mundo, espalhados por toda a terra, aos que não têm dobrado os joelhos aqui a Baal. Como as estrelas dos céus que aparecem à noite, esses fiéis brilharão quando as trevas cobrirem a terra. Densa escuridão os povos. Olha, estudem, procurem descobrir a adoração ao Deus Sol, a Baco, né? E a deusa mãe fazia com que os sacerdotes deles
Alguns se tornavam que homens prostitutos, que tinham relações com homens, porque fazia parte do sistema religioso de adoração a Deus, a mãe, a relação de homem com homem e de mulher com mulher. Será se isso não está acontecendo hoje? Não existe as orgias, né? As orgias vêm de onde? Vêm do bacanal, vêm de Baco. A gente pensa que isso não faz parte da adoração? Faz parte, sim. Quando o homem casa com mulher e cumpre o que Deus falou, o homem se unirá a sua mulher e se tornará uma só carne, isso faz parte da adoração? Sim, isso é adoração. É a adoração que Deus falou. Essa é a adoração. Fazer a vontade de Deus. Estamos concluindo. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, meus irmãos. Os professores de religião, ou seja, as pessoas que ensinam. O que é religião? Religião, o quê? É tentar ligar você a Deus ou a outros deuses. Então a ciência pode ser uma religião? Eu vou dizer para vocês, parte da ciência é religião. Porque ela está ligando as pessoas a sistemas religiosos. Os professores de religião não estão dispostos a se examinar intimamente para ver se estão na fé. E é um fato temeroso que muitos estejam se apoiando em uma falsa esperança. Por que estão se apoiando em falsa esperança? Tem que ter muito cuidado com o que a gente está ensinando. São uma pedra de tropeço para os incrédulos. Muitos são uma pedra de tropeço, né, para os incrédulos. Os anjos maus exultam a seu respeito e insultam os anjos de Deus com seu procedimento tortuoso. Está lá no Guias Espirituais de Ellen White. Eles são uma maldição para a causa de Deus. Aproxima de Deus com o quê? Com os lábios, enquanto seu coração está longe. Por que Deus fala que o coração está longe? Porque não faz a vontade de quem? De Deus. Então, para Deus, amor implica o quê? Em obediência. E amor, junto com obediência, é o quê? Adoração. Quando você ama a Deus com todo o seu ser, que é o primeiro mandamento, você está o quê? Adorando. Não terás outro Deus. Amarás a Deus com toda a tua força, todo o teu ser. É adoração? É adoração. E para Deus amar o quê? Fazer a vontade dele. Que Deus nos abençoe, que nós possamos de fato abrir os olhos e descobrir se nós estamos de fato adorando a Deus ou não. Como é que eu vou descobrir? Lendo a Bíblia. Se eu não estou seguindo o que Deus revelou, a vontade dele na Bíblia, eu não estou adorando a Deus, não. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos tomar a decisão a partir de hoje, aqueles que não tomaram, de adorar a Deus em espírito e verdade. O que é adorar a Deus em espírito e verdade? De forma resumida, fazer a vontade de Deus. Qual a vontade de Deus? Que está revelada onde? Nas Escrituras. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos ser vencedores para a honra e glória do nosso Deus e Pai e Criador de todas as coisas. Um feliz sábado para todos.